Glória a Deus. Agradecemos o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que está fazendo e tudo que dá de fazer. Não só do teu Espírito, o poder que é no nome de Jesus. 1 Samuel 10, 6. Aleluia. Depois vamos para frente, ler muito rápido o 12, o versículo lá que eu vou passar. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é fiel e verdadeira. E Deus, ele chama, ele escolhe, ele unge. Deus, quando chama uma pessoa, quando ele tem um propósito, ele mostra o propósito que ele tem. E mesmo que não haja a capacitação de tudo que é necessário, Deus é aquele que capacita. E nós vemos aqui, nessa parte da Bíblia que relata a respeito do rei Saul. Era uma pessoa lá em destaque em certas coisas. E ali houve algo que o povo queria e necessitava. E ali Deus, ele sempre escolhe alguém. Escolheu Moisés, Elias, entre outros, e Saul foi escolhido por Deus. Mas quando Saul foi chamado, aleluia, quando nós somos chamados por Deus, e geralmente há um derramamento de uma unção sobre nossas vidas, começa a ver a testificação do que Deus tem para aquela obra na vida daquela pessoa, como tem nas nossas vidas. Aleluia. E Deus, de uma forma ou de outra, ele tem o querer, ele move para que chegue até aquela pessoa a vontade dele. Grandioso é o nosso Deus, que ele acrescenta, porque a obra de Deus, se não for acrescentada algo dele, nós não conseguimos fazer de jeito nenhum. Nós precisamos que Deus acrescente em nós para que a obra dele possa andar. Porque o que ele acrescenta te sustenta em todos os momentos, tanto os bons como os ruins da tua vida. Então, quando Saul foi ungido, ele aceitou a unção, ele aceitou o chamado, e ali o que aconteceu? Vamos ler o versículo 6. 1 Samuel 10, 6. O Espírito do Senhor se apoderou de ti. O profeta falando para Saul: e profetizarás com eles, e serás transformado em um outro homem. Quando Deus nos chama para uma obra, nós temos que ser transformados. Mas qual o motivo de ser transformado? Porque a gente não estava como ele queria. Mas ele não deixou de querer ou fazer algo na nossa vida. Quando ele escolhe, nós temos a oportunidade de ser transformado por ele. Aleluias. Porque nós entendemos que nós precisamos, para que seja feita a vontade de Deus, buscando a cada dia que ele venha mover na nossa vida. Tem que ter a ação de Deus dentro de nós. Então, como tem pessoas que rejeitam e não tem como fazer, a não ser que Deus queira fazer com soberania. Como fez com quem? Com quem que ele fez? Com soberania. E teve que ser. Não teve saída. Quem foi que ficou no peixe? Jonas. Jonas não queria, mas Deus queria. Quando Deus quer, não tem não para ninguém. Vai ser o sim de Deus. Mas quando Deus, ele chama e ele deixa no livre-arbítrio da pessoa querer ou não, ele deixa às vezes. Às vezes ele falou, né? Ele fala até na palavra, né? Se o povo não quiser, se quiser até a pedra vai clamar. Ou seja, Deus vai sempre ter alguém para falar. Ou seja, para Deus não é impossível, Deus faz como ele quer. E aí falou que o Espírito Santo é sobre Saul. Se o Espírito Santo veio sobre ele estava cheio do Espírito Santo, e ele profetizava. Saul foi um grande homem de Deus. Mas nós observamos que Deus, ele chama, capacita, ele dá a condição, mas ele pede sempre alguma coisa de trabalho. Por quê? O que Deus nos concede é para glorificar nós ou é ele?
a Ele. Tudo que Ele faz na nossa vida é para glorificar o nome dEle. E nós temos que entender que Ele é digno de toda honra, toda glória e toda honra. E aqui Saul estava muito cheio da presença do Espírito Santo, fazendo como Deus queria. É o que acontece. Muitas pessoas que vêem no mundo afora, né, nas mídias, ou algum lugar que anda, que as pessoas estavam até fazendo, depois mudou. E Deus, Ele não desiste. Mas chegou um tempo, Ele falou, então basta. Deus também deu basta. Deu tempo para todas as coisas. Deu tempo do basta de Deus. Como nós vimos grandes aí que estavam tão alto, que deu basta e acabou como lá também. Com Saul não foi diferente. Mas por quê? Saul tinha o Espírito Santo, Saul se profetizava, era um homem de Deus, foi Deus que escolheu, o povo queria, tinha que ser Deus, mas o povo queria, então tá, eu vou escolher o melhor para vocês. Se ele me obedecer e vocês me obedecer, aleluia, eu vou trabalhar e fazer se cumprir o que eu quero. Deus quer fazer se cumprir o que Ele quer nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender como Ele quer fazer, e não Deus querer entender como nós queremos que Ele faça. Porque às vezes é diferente a vontade de Deus para nós, diferente da que nós queremos que Deus faça. Nós temos que ter o cuidado. Mas Deus vai sempre ter o melhor para fazer. Aleluias! Aleluias! Glória, 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 glória a Deus. O Senhor diz assim, ó, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Deus está afirmando, ó, eu sou contigo. Mas eu vou dar um sinal. Deus não fica oculto. Deus, quando chama Ele de um jeito ou de outro, Ele vai dar um sinal que Ele te chamou, que Ele quer algo de ti. Aleluias. Ele quer fazer algo especial na nossa vida, porque o que Deus faz na vida de uma pessoa é muito mais que especial. Aleluias. Aí vamos ler o 12, o do 13 ao 15. Nós temos que entender que Deus tem um chamado, mas Ele sempre requer alguma coisa de nós. Aleluias. 1 Samuel vai lá no 12, vamos ler o do 13 ao 15. Diz assim, vamos na frente, diz assim: agora aqui está o rei que escolheste e que pediste. Vede, o Senhor pôs sobre vós um rei, alguém na direção do povo. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes o quê? Rebelde às suas ordens, rebelde às suas ordens. E se tanto vós como o rei que reina sobre vós, seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Mas, aí deu mais, mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e fordes o quê? Rebelde às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Nós lembramos alguma coisa na Bíblia, muitas coisas passaram atrás, lembramos do profeta Eli, né? O profeta Eli passou a mão na cabeça do Chico, pagou um preço, pagou um preço alto. Deus, Ele dá a condição, mas o que Ele requer? Porque a condição que Deus nos dá e a direção é necessária de aprender a obedecer. Se tem rebeldia, não há obediência. E como Deus vai fazer no natural da pessoa entender e querer, se não quer ouvir o que Deus quer falar? Porque tem gente que quer servir a Deus como quer, de qualquer maneira. Infelizmente isso acontece. Mas quando quer de qualquer maneira, não é da maneira de Deus. Porque Deus, Ele provê e promove algo para a gente ter condição de estar de pé e fazer como Ele quer. E nós temos a infinita misericórdia, tem o perdão de Deus, tem a graça de Deus na nossa vida, tem a peleja que Ele manda os anjos a pelejar por nós. Ele dá a condição da gente lutar e aprender a ser obediente. Aleluia! Porque o que Deus preparou para nós ao findar de todas as coisas, e muitas coisas não hão de acontecer, vai requerer a obediência.
Porque a obediência segue a direção e a desobediência está para quem quer, como foi falado aqui. Tem gente que está em dúvida, está no muro, está do outro lado, está de um e não decidiu ainda. E se o tempo acabar, como é que fica? E se o tempo terminar, como é que fica? Perdeu tantas oportunidades e acabou que na hora que foi decidir o tempo acabou, já não deu mais certo. Aleluia. Agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Aleluia. Mas o desejo do coração agrada ao Senhor? Não tem esse detalhe. Por quê? O que tu deseja no teu coração é o que Ele seja glorificado. Deus não vai fazer um desejo no teu coração o qual não glorifica o nome dEle. Porque Deus que dá para nós temos que entender que a glória é dEle. Se Ele dá algo que não glorifica, e muitas pessoas recebem às vezes o que Deus dá para glorificar e depois abandona aquele que fez. Ele fica tão apegado, aleluia, o que Ele fez, que esquece daquele que fez. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar daquele que fez, faz e sempre fará. Aleluia! O que Ele fez para nós é uma bênção, mas melhor do que a bênção é a presença dEle. É a bênção, melhor é aquele que fez a bênção acontecer na nossa vida. A bênção não pode ter mais valor do que o abençoador. Nós temos que estar atentos a estas coisas, porque o mundo induz a isso. O mundo induz a isso. A gente observa que muitas vezes são abençoados e o mundo acaba ganhando. O mundo induz a isso como se aquilo não fosse mais importante. Por isso que muitas pessoas hoje em dia ainda vêm para a igreja só buscar a bênção e esquece de buscar o abençoador. E a palavra nos exorta a respeito disso. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Na nossa vida, Ele tem que ser o primeiro. Em tudo. Primeiro, se nós temos vida, é graças a Ele. Não é o esposo que deu vida, não foi a esposa, não foi o filho, não foi o avô, não fosse quem deu vida ao ser humano, foi Deus. Se nós estamos aqui falando, somos gratos a quem? A Deus. Por mais um dia que Ele nos concede. Pela vitória que tivemos, pela derrota que tivemos, mas a presença dEle continua real na nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Nós lembramos de Salomão falou: se me obedecerdes, Deus fala, Deus dá a condição. O obedecer, tu anda no caminho certo. Você pode falhar, mas não pode sair do caminho. Eu não falho, mas estou andando em outro caminho. Quem vai dar isso? Sair na direção de quem? De Deus. Não saia do caminho. Não perca a direção que Deus te deu. Por isso a palavra é luz e lâmpada. Para você não se perder, que a tua direção é a palavra de Deus. Se testifica, qualquer um que fale, que testifique da palavra, que firma mais no caminho da verdade que você está, tu pode dar crédito. Mas se começar um pouquinho para a direita, um pouquinho da esquerda, você só repreende. Porque você conhece a verdade e sabe que ali é o caminho. Aleluia. Saul se perdeu. Não era para se perder, mas se perdeu. Uma história triste. Sansão pagou um preço. Ele não precisava pagar aquele preço. Pagou por causa de quê? Por causa da desobediência. Sansão se enveredou por outros caminhos. Não quis ouvir a voz de Deus. Ele não precisava passar por aquilo. Mas Deus ainda no final, quando ele se arrependeu, mas passou por algo. Às vezes a gente volta, mas paga um preço que não precisava pagar. Você só pagou um preço muito caro. E no final só se cumpriu aquilo que aconteceu. Ele destruiu tudo, mas também foi embora naquela hora. Ele poderia ter uma história diferente, ou mais longa. Mas aí realmente foi como aconteceu. E Deus quis e proveu fazer. Mas Deus, na verdade, não queria daquele jeito, mas a desobediência leva a coisa a acontecer nas nossas vidas. Aí Deus que quer? Não. Deus, Ele tem a direção.
Nós temos que estar atentos à direção de quem? De Deus. Porque o mundo vai te mostrar muita saída. O mundo, você pode ter encurralado em alguma situação, o mundo vai mostrar muita saída, né? E tem gente que não aguenta e vai para aquela saída. Só que aquela saída saiu do caminho certo. Aleluia. E muitos voltam e muitos nem conseguem voltar. Amém? Amado Deus, queremos glorificar a Ti a cada dia. Por mais esse dia, meu Pai, os benefícios que tem nos concedido. Por poder estar dentro dessa casa de oração, Pai. A verdade é Tua, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor por esse alimento precioso, Deus, que tem nos concedido. Pela Tua boa e perfeita vontade para cada um de nós. Obrigado por nos perdoar e nos ajudar a ir avante, à frente, Deus. Não para que nos veja, mas para que saiba que o Senhor é nosso Deus. Por isso nos dá força, Deus, a cada dia mais. Continua com os Teus anjos dando ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar, Deus. Continua nos dando sabedoria do Teu Espírito, Pai. Continua movendo, Pai, segundo, Pai, o que Tu tem para cada um de nós, Pai. Pois somos um corpo, Pai. Jesus é a cabeça, Pai. Aleluia. E o Senhor, Deus, é o centro de todas as coisas. Por isso, Deus e Pai, agradecemos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por cada dia, Pai. Somos gratos ao Senhor, Pai, por nos escolher e nos poder a cada dia entender e compreender a Tua boa e perfeita vontade. Nos ajuda, Deus, a mais. E saiba que o Senhor é o nosso Deus. Pai, abençoa a nossa família, nossos familiares, Deus, os nossos vizinhos. Abençoa os missionários espalhados na terra, na face da terra. Visita os altares, Pai, toma o Teu lugar, Deus. Não deixe o povo ser enganado, Deus. Deus, mais o Senhor venha, Deus, meu Pai, mostra a direção. Levanta os caídos, Deus, meu Pai, aqueles que estão feridos, machucados, Deus, meu Pai, pela peleja, pela batalha, pela ação contrária. Mas o Senhor é Deus que renova e restaura, Pai. Em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Por isso te louvamos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. E a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Bendito, glorioso é o nome do Senhor. Pai, nos trouxeste seguro. Nos leva de volta para o nosso lar. Guardado, Deus, no ônibus, no carro, Deus, andando. Nos guarda, Pai. Abençoa a família. Visita os que estão em casa enfermos, aqueles que estão sem força, aqueles que estão sem entendimento. E dê, Pai, sabedoria. Sopra, Deus, sobre cada um deles, Pai. E traga para a Tua presença em nome de Jesus, Pai. Agradecido ao Senhor, Pai. Sejam abençoados, não só nós, mas todos aqueles que irão de ver e ouvir, Deus. Receba do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós que aguardam a vinda do Cordeiro de Deus. E todos foram de acordo justamente comigo. Amém. A salva de pau glorifica o nome do Senhor. Glória, 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 glória ao teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus.